Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conversas Leves com o Dr. Márcios Vinícius, que é médico especialista em endoscopia e cirurgia bariátrica, responsável técnico pelo IEG, o Instituto com foco no tratamento da obesidade. Dr. Márcios Vinícius, seja muito bem-vindo a esse segundo papo. Obrigado, Maria Gabriela. Muito bacana aqui, a gente bateu na última conversa nossa aqui, foi bem produtiva aqui, eu acho que muita gente aqui esclareceu sobre os assuntos, mas a gente tratou de forma superficial sobre cada tema. A gente deu até, eu acho que na ansiedade ali, a gente acabou dando uma pincelada geral ali, mas bom que todo mundo tomou conhecimento sobre o que se pode fazer. A gente falou sobre endoscopia bariátrica, sobre os balões, sobre gastroplastia endoscópica, sobre cirurgia bariátrica, sobre os medicamentos, né? Estão sendo utilizados agora, e sobre outros temas também relacionados com a obesidade. Agora eu acho que é hora que o pessoal está pedindo mais explicações sobre algum desses temas aí. Algo mais específico, né? No último, realmente, a gente falou até sobre o que leva uma pessoa, né, a ter obesidade, exatamente. Que a obesidade é uma doença crônica. As definições, né? Exatamente, foi isso mesmo, bem bacana. O pessoal gostou muito, mas eles querem agora escutar um pouco mais, eles estão curiosos de saber um pouquinho mais sobre os temas específicos aí. Então tá bom, falando sobre tema, vamos adiantar. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que envolvem essa questão. A gente vai falar sobre balão intragástrico e também a gastroplastia endoscópica. Gastroplastia endoscópica. Legal. Vamos falar um pouco mais sobre balão? No episódio anterior, a gente começou a falar sobre essa técnica que é usada para a pessoa que quer controlar a alimentação, mudar o hábito alimentar. É isso mesmo? Isso ajuda. É isso mesmo. É no controle, na mudança de comportamento e de hábitos alimentares, né? Então, o balão vai ajudar muito as pessoas a conseguirem o seu objetivo, né? Fazendo com que ela acompanhe junto com a equipe multidisciplinar. Mas o balão, Maria Gabriela, ele tem toda uma história aí ao redor dele, sabe? Do balão. Ele não é nada recente, não. O balão intragástrico tem mais de 35 anos que se coloca o balão intragástrico em vários países do mundo. Ele, na verdade, se surgiu a ideia de se iniciar o balão, foi que um paciente estava com um corpo estranho dentro do estômago. Ele tinha um corpo estranho lá dentro, né, do estômago, e aí essa pessoa começou a perder peso. E aí depois foi lá e se vê, na verdade é uma pessoa que tinha uma deficiência, e ela acabou ingerindo alimentos que não são digeridos, né, e ficaram substância que não é digerida, e que ficou dentro do estômago. E aí viu que essa pessoa estava perdendo peso. Aí se submeteu a endoscopia e se viu que lá tinha um objeto que não estava deixando o alimento passar de forma eficiente. Daí se começou a se pensar sobre isso, né? O histórico começou de forma muito simples, né? E resumida, foi dessa forma. E aí depois bolaram alguns balões, que na verdade eles eram não cilíndricos, não eram uma esfera perfeita, eram cilíndricos na verdade, e que teve algumas complicações com esse balão, e depois foi aperfeiçoando o balão intragástrico. Até se chegar nos balões modernos, que são os balões de hoje, que esses balões modernos aí já são colocados há mais de 30 anos, esses balões modernos, que realmente eles são seguros, né, o procedimento do balão intragástrico, mas lembrando sempre que é um procedimento médico, feito por especialista. Não, o especialista que coloca o balão intragástrico é o médico endoscopista. Endoscopia é uma especialidade, né? Não é o gastroenterologista, não é o endocrinologista, não é o cirurgião. Ele tem que ter o título de especialista em endoscopia. Ele que é o especialista para fazer a colocação do balão intragástrico. E aqueles, entre a endoscopia, tem aqueles que se dedicam ao tratamento da obesidade, né? Então, esses pacientes que procuram o tratamento, eles têm que se atentar a isso, né, sobre os especialistas que eles procuram. Então, a partir daí, se começou o balão intragástrico. O balão, qual que é a composição do balão? Isso, boa pergunta. O balão ele é de silicone biocompatível, né, um silicone que ele molda ali na parede ele do estômago. Ele não é duro, né, muito duro. Ele na verdade, ele vem num dispositivo de tal forma que ele fica fechado, ele fica
ele não está aberto, né? Claro, para se passar por via endoscópica, eu faço a endoscopia, vejo como é que está o estômago, depois eu coloco o balão dentro do estômago e ele é passado como se fosse um charutinho. Se passa esse charutinho e lá dentro eu começo a insuflar dentro do estômago mediante a visualização direta, né, que eu consigo visualizar pela endoscopia, eu olhando para o balão, ele sendo insuflado dentro do estômago, vejo a proximidade dele das paredes do estômago, vejo como é que ele fica, aí a gente vai moldando ele dentro do estômago, a gente vai vendo o volume que vai ser colocado mediante esses critérios técnicos que a gente vai avaliando durante a implantação do balão, né? Até tem uma máxima que os pacientes perguntam quanto que eu coloco de volume do balão, não costumo não dizer, né, quanto que eu coloquei de volume, porque aí elas começam a comparar, aí eu vou perder mais peso, menos peso, mediante o volume que foi colocado lá dentro. Não, isso se diz a uma decisão técnica, né, do que para se colocar o X de volume dentro do balão, que eu tenho que ali, mediante ali, a ocupação do espaço dele, aí eu decido com relação ao volume que vai ser colocado dentro do balão intragástrico. Qual que é o critério? Então, como eu disse, eu estou olhando por endoscopia, estou com o aparelho lá dentro e vejo a proximidade das paredes do estômago, eu passo o aparelho, vejo como é que ele fica, né, como é que ele fica adaptado dentro do estômago, né? Ele bem adaptado na minha visão direta, pronto. Aí eu vou e tem uma sondinha que está acoplada naquele charutinho. Nessa sondinha que eu insuflo quantidade de volume lá dentro. E lembrando que esse líquido que a gente coloca dentro do balão é um soro fisiológico, que ele é inerte, ele não tem nenhum problema, né? E a gente coloca um corante nesse soro para que ele seja um marcador, para que se caso tiver algum problema a gente visualize, ó, vazou, então é a cor azul, né, que a gente costuma colocar lá dentro. E aí a gente insuflou lá dentro através dessa sonda, uma vez que está insuflado, aí ele é um dispositivo tecnológico que eu consigo depois desacoplar e essa válvula depois fecha e aí fica lá dentro o balão implantado. Esse volume que foi implantado no início, ele vai do começo até o final. Esse volume. No balão não reajustável, né? Então, tem esse balão que é o que é o balão de 6 meses, ele não é reajustável, a gente não consegue modificar o volume dele. Ele vai do começo ao final. Ele não fica vazando, né? Normalmente não. Só se tiver algum defeito. Que aí a gente veria naquela condição do líquido azul vazando, né? Mas ele vai do começo ao final o mesmo volume. Nossa, a medicina é incrível, né? Quem diria que por meio de endoscopia você conseguiria colocar algo dentro do estômago de uma pessoa? Exatamente, Maria Gabriela. Depois nós vamos conversar sobre endoscopia uma hora, assim, sobre o que é possível de fazer na endoscopia. Porque antes a endoscopia, todo mundo só acha que a endoscopia é um exame diagnóstico para ver se tem gastrite, para ver se tem úlcera, só para isso. Maria Gabriela, a endoscopia é um método que a gente faz cirurgia, mas por dentro, sem cortes. Hoje em dia, na endoscopia, a gente consegue tratar, curar câncer por endoscopia, ou por colonoscopia também por baixo, que é por uma endoscopia por via baixa, mas endoscopia alta a gente consegue tratar sangramentos, a gente consegue tratar doenças lá dentro do estômago, fazer cauterização, fazer tratamento de vias biliares, fazer ultrassonografia por via endoscópica também para ver os órgãos ali ao redor, fazer procedimentos por via endoscópica que antes a gente conseguia só fazer por cirurgia. Hoje em dia a endoscopia está algo fantástico. Os tratamentos por endoscopia são diversos tratamentos que podem ser feitos na endoscopia. Nossa, é uma evolução mesmo, né, para a medicina, para cirurgias. E falando em evolução, vamos continuar falando sobre o balão intragástrico. Você me falou que existe esse de 6 meses, que ele não é reajustável, mas também que existe um reajustável. Você pode explicar a diferença dos balões? Tá. E também qual que é o critério de escolha de cada um deles? Tá. Bem, no balão, a gente tem atualmente os balões de 6 meses e os balões de 1 ano e o balão deglutível. São essas 3 modalidades de balão que a gente tem. O balão de 6 meses, ele é um balão que a gente ele não reajusta. A gente coloca, como eu disse, o volume vai do começo ao final. O balão de 1 ano, ele é um balão que ele pode ou não ser reajustável, o balão de 1 ano. Tem um balão com reajuste, né, que eu consigo modificar o volume dele. De repente a gente colocou aquele volume inicial e depois a gente resolve por decisões técnicas durante o tratamento de insuflar o volume nele. Lembrando também que é possível também de diminuir o volume desse balão reajustável.
de repente, por algum motivo ou outro, eu preciso reajustá-lo para menos, é possível de fazer isso um balão reajustável. E tem o balão também deglutível. Tem paciente também que a gente coloca o balão que não precisa de fazer endoscopia. É um balão que a gente passa uma cápsula, o paciente engole essa cápsula, ele fica acordadinho, sem endoscopia, e eu consigo ir lá e colocar o balão deglutivo. Também tem ele, uma hora nós vamos conversar mais sobre, aí nós vamos conversar sobre cada um desses balões especificamente aí, né, o tema, para a gente esclarecer o pessoal como é que eles funcionam. Tem como engolir um balão e ele fica acoplado na parede do estômago? Ele engole a cápsula lá dentro e a gente vai e faz o raio-x, a gente vê que ele realmente está posicionado dentro do estômago e a gente consegue insuflar o volume dentro dele. O paciente acordadinho e depois não precisa fazer endoscopia nem para colocar nem para retirar esse balão deglutível. Né? Também tem esse balão deglutivo também, que é possível também. Ele vem numa cápsulazinha, cabe na palma da mão essa cápsula, um comprimido, como se fosse um comprimido grande. Né? É possível também de colocar. Nem parece coisa da realidade, né? Pois parece assim, isso, coisa de ficção. Quando chega, assim, quando tem as notícias, né, um tempo atrás, a gente fala, nossa, como é que será isso, né? A gente até a gente que está acostumado com essa tecnologia, a gente fala, como é que será que funciona? E funciona muito bem e vai tudo muito tranquilo. E quem fabrica essas tecnologias? Existem diferentes marcas? São diferentes fabricantes que tem os balões, né? E os balões de 6 meses, tem o balão da Boston, tem o balão da Medicone, o balão de 1 ano é o balão Spatz, o balão deglutivo da Lurion, né? Então tem os fabricantes diferentes de cada marca de balão. São todas excelentes marcas nesses balões, são balões confiáveis. Né? O que eu sempre gosto do respaldo da indústria, porque a gente sempre precisa de estar avisando, olha, sobre o produto, sobre tendo um feedback, dando feedback para eles também, né, sobre o que a gente acha. Né? Se caso a gente precisar de alguma informação, eles nos passarem. Então, é importante a gente ter uma proximidade do pessoal que nos fornece, no caso, o balão intragástroco. Entendi. Eu fiquei curiosa para saber mais sobre o balão reajustável. Eu acho que será, assim, como uma pessoa leiga falando, por que colocar um balão que não é reajustável, sendo que existe essa opção do reajustável, que dá para ir mediano e de acordo com o tratamento? Não seria mais interessante usar só o reajustável? Tá. A gente tem uma experiência que foi ao contrário. A gente começou, só tinha um balão de 6 meses não reajustável, por muitos anos. Aí a gente viu que teve bons resultados, excelentes resultados. Em 6 meses a gente conseguia um resultado bem legal. Né? Então a gente viu que isso era possível de acontecer com o balão de 6 meses. Então tem pessoas que durante a consulta a gente vai amadurecendo essa decisão. Tem pessoas que falam, olha, eu me conheço, eu sei como é que as coisas andam, eu preciso desse empurrão aqui. Então 6 meses para mim é o suficiente. Aí tem outras pessoas que, por outros critérios técnicos e critério também, pessoal também, que a pessoa realmente, como eu falei, ela se conhece, ela precisa de mais tempo para mudar o comportamento dela, ela prefere colocar esse balão de 1 ano. Tá? E também contando com esse reajuste, né? Mas o reajuste ele não é obrigatório de se fazer. Claro que é o que a gente costuma dizer, uma carta na manga a mais. Né? Porque se caso for necessário, a gente conta com reajuste. Então, é possível também de colocar o reajustável. Agora, no balão, só interrompendo aqui, só no balão de 6 meses, tem a questão também da perca de peso. Ela acontece mais rápida nos primeiros 3 meses. De 3 meses a 6 meses, ela acontece mais ou menos a metade do peso que você perdeu nos 3 meses. Entre 6 meses e 1 ano também, é mais ou menos essa metade do que se perdeu também nos primeiros 3 meses. Então, quer dizer, cada vez vai ficando um pouco mais difícil. É a adaptação do organismo. Aquilo que a gente conversou lá no podcast anterior, sobre o set point, lá, aquele peso que está estabelecido. Se chegou no peso depois, o organismo dele está querendo sempre voltar para aquele peso seu inicial. Né? Então, tem toda essa situação. Então, durante 1 ano, legal, é possível também da gente fazer uma modificação por mais tempo, mesmo porque o que a gente conversou não é simplesmente só colocar o balão. Então, durante 6 meses, durante 1 ano, tem que ter equipe multidisciplinar lá junto. Tem que ter equipe ajudando o paciente a fazer essa mudança, para que ele foque, para que a gente realmente consiga fazer essas mudanças no dia a dia.
tá? Então, a gente precisa da nutricionista, do médico junto, muitas vezes da psicóloga, do personal, da atividade física. Então, é esse conjunto que a gente quer modificar. É isso que o balão quer proporcionar. Que não adianta o balão se não houver realmente uma mudança no hábito. A gente vai até perder peso ali no tempo que está com o balão. Mas depois, como é que fica? Que as pessoas perguntam, depois do balão, eu vou voltar a reganhar o peso que eu perdi? A pergunta não é essa. A pergunta, por que não foi esse tratamento? O tratamento não foi perca de peso, o tratamento foi mudança de comportamento e de hábitos, aos quais a gente viu que o resultado foi perca de peso. Então, o fim é peso, mas o meio é a mudança, né? Então, a gente tem que continuar depois naquela mudança que foi proposta. A gente viu como é que o organismo respondeu. Então, a gente deve fazer dessa forma dali por diante. E você percebe que existem pessoas que confundem isso, que vão esperando um resultado definitivo, né? Que é tudo por conta do médico e do balão. E ela é só um passivo que vai emagrecer. Exatamente. E espera que... Alguns sim. A gente até deixa isso muito claro, sabe, na consulta. Fala assim, olha, se não estiver disposta a mudar hábitos e comportamentos, não faça. Não faça, que não vai adiantar. Ele é para te ajudar realmente a dar aquele start, essa mudança de comportamento e de hábitos. E eu consigo enxergar isso porque como eu faço cirurgia bariátrica, eu faço a endoscopia bariátrica e acompanho os pacientes também usando os medicamentos também, os análogos também de GLP-1. Então eu vejo isso, né, sobre essas expectativas, né, com relação à perca de peso. Então, realmente, e todos os métodos que eu citei agora, cirurgia, os medicamentos, o balão intragástrico, se não acontecer essa mudança de comportamento e de hábitos, vai ter reganho. Mas, como a gente falou, isso depende de uma série de fatores, não é simplesmente eu quero, eu consigo, eu posso, né? Então, muitas vezes a gente precisa de um apoio mesmo, médico ali, para poder lidar com essa situação, porque nós estamos lidando com a doença das mais complexas, né? Então, é necessário realmente essa avaliação individual para se tomar algumas decisões. Eu lembro que no episódio anterior, nós falamos muito sobre os graus de obesidade. Então, eu fiquei na dúvida aqui agora, a partir de quantos quilos que é recomendado que a pessoa coloque o balão? Tá. O balão, teve um consenso de balão intragástrico, o primeiro consenso de balão intragástrico no Brasil. Na verdade, foi o primeiro consenso do balão intragástrico, se não me engano, foi o primeiro ou o segundo do mundo, ao qual participei desse consenso do balão intragástrico, ao qual se reuniu os colegas que se colocam balão intragástrico no Brasil, com maior experiência. Eu fiz parte desse grupo, e ao qual se foi compilado 40 mil balões, de diferentes médicos, que se colocam balão intragástrico. E lá se chegou nesse consenso sobre como é que a indicação de se colocar um balão intragástrico. Nos pacientes com sobrepeso, a partir do IMC de 27, tem indicação de se colocar um balão intragástrico. E aí, qual que é o limite depois? Bem, aí depois o balão pode ser utilizado por uma série de outras circunstâncias. Tem pacientes que não querem ir para a cirurgia bariátrica, eles preferem colocar o balão intragástrico, eles querem perder um pouco de peso, como a gente falou, às vezes o paciente não perde tanto peso igual na cirurgia bariátrica, mas ele perde um peso para melhorar a sua qualidade de vida. Então, isso já vai ajudá-lo com uma série de situações, como, por exemplo, uma dor articular, algum outro problema de saúde. Então, mesmo esses pacientes com IMC mais alto, que seria obesidade grau 3, como a gente colocou, teria indicação de utilizar. Algumas situações pontuais com IMC abaixo de 27 devem ser avaliadas, mas com muito critério. Tá? Em algumas situações pontuais que podem ser avaliadas, mas no consenso do balão intragástrico, se a partir do IMC de 27, tem indicação de fazer a colocação do balão intragástrico. Entendi. O que pode acontecer se for colocado o balão em alguém que não tem indicação? Se não for bem indicado, se for um profissional que não fez essa análise mais criteriosa, colocar o balão em alguém que não está apto para recebê-lo. Existe algum efeito colateral? Sim, de modo geral, o balão tem que ter acompanhamento, tem que ter essa indicação, então procurar um especialista, aquele que tem o título de especialista em endoscopia, que tem o tratamento com balão intragástrico, que se faz tratamento com balão intragástrico há mais tempo, né, que trata da obesidade por via endoscópica, para fazer a correta avaliação. Porque aí vai se tomar algumas decisões sobre o tratamento, do que se fazer, quais são os pacientes, né, o que se tem que pedir exames ou não,
vai ser decidido isso na consulta. Então, isso tudo faz parte da consulta, né, que vai se avaliar esses pacientes sobre o tratamento com balão intragástrico, né? E o balão intragástrico, assim, algumas vezes se coloca o balão, tem os pacientes que reagem muito bem, tem uns que têm um desconforto maior, tem uns que têm um desconforto mais intenso ainda, né? Tem que ter um apoio ali no começo, né, naquele desconforto, que às vezes tem, ele é mais intenso, mas de modo geral os pacientes eles costumam evoluir muito bem ali no pós, às vezes com desconforto inicial, que a gente consegue passar aquela fase, tá? Mas é necessário que você faça a consulta com o especialista para ele amadurecer essa decisão com os pacientes. Também é indicado para crianças com obesidade? E alguns adolescentes. Adolescentes, alguns com mais cuidado, sempre com os pais ali autorizando o procedimento, né? É possível também de se colocar em alguns adolescentes, mas igual para a cirurgia bariátrica. É possível de operar paciente adolescente, é possível, mas com os critérios mais detalhados, com mais preocupação com os adolescentes. Entendi. Doutor, eu tô pensando numa coisa aqui, que no senso comum, quando a gente pensa em balão, a gente pensa naqueles balões de aniversário, Isso. né? Não tem como não tirar essa imagem da mente. Então, assim, esse balão intragástrico tem como estourar? E tem como vazar. De estourar, ele não corre o risco assim de estourar o estômago, pelo menos não tem relato de estourar o estômago. Ele corre o risco de vazar, por exemplo, o próprio ácido do estômago acaba corroendo o balão. E às vezes o ácido é muito intenso que é independente. Tem pessoas que têm mais acidez no estômago e acaba às vezes correndo mais o balão, né? E às vezes aí a válvula começa a vazar do balão, o balão tem começa a ter um vazamento no próprio silicone dele também. Mas isso vai muito... mas a gente tem medidas lá para poder ajudar, para acompanhar esse paciente, para poder avaliá-lo ali e ver se isso acontece. Por isso tem aquele cozinho azul lá, né? Difícil de vazar, mas se caso acontecer, a gente tem algo para nos avisar. Parece que tem alguma coisa vazando aqui. A pessoa que coloca o balão, ela tem que ir para uma revisão de quanto em quanto tempo? Para ver se tá tudo bem. Então, todos os meses tem que ir na consulta, né? Tem que voltar com o médico e sempre quando necessário também deve-se voltar antes, mas deve acompanhar, mesmo porque não é só a revisão do balão intragástrico, mas do tratamento da doença obesidade, no qual o médico vai ver se está tudo certo, o que pode ser feito, se está acompanhando com a equipe multidisciplinar, né, batendo um papo com o médico, vendo o que é possível de se fazer. Então, é necessário que você faça as consultas. Se volte ali na consulta. Hoje em dia está tão fácil, né, Maria Gabriela, para fazer a consulta. A gente, com a pandemia, a gente deu uma avançada ali de anos com relação à teleconsulta, né, e dessa intimidade das pessoas, das plataformas que a gente consegue fazer esse acesso, né, por via teleconsulta de forma muito... A gente consegue a teleconsulta de lugares extremos. Os pacientes, às vezes, tem alguns lugares que estão ocupados, mas conseguem fazer sua teleconsulta, né? Então, às vezes, de forma bem rápida e bem sucinta, a gente consegue já esclarecer, mas é necessário que você faça esse acompanhamento certinho aí. Tá. Nossa, legal. A pandemia foi algo trágico que aconteceu, muito. Mas trouxe muitas mudanças, né, no sentido de tecnologia. E a sociedade mudou muito, né, muita coisa depois da pandemia, né, os home office da vida aí, esses trabalhos remotos, um monte de coisa, mas foi, de modo geral, foi trágico. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tava pensando, né? Você falou sobre acidez no estômago. Já existem algumas pessoas que têm algumas inflamações, né? A gastrite. Essas pessoas podem colocar... Tem que ser avaliado na consulta, né? Na consulta se avalia e se aí na consulta se decide sobre a colocação ou não. Depende do grau, depende como é que tá. A gente avalia o estômago e tá tudo certinho, a gente tá pronto para colocar no balão intragástrico. Mas a gente, quando vai fazer o balão, a primeira coisa que se faz não é já ir colocando o balão para dentro, não. A gente passa o aparelho de endoscopia, vê como é que tá lá, se tá tudo certinho, se dá para colocar, já dá uma olhada no estômago, dá uma estudada nele, e depois se faz o implante do balão intragástrico, tá? Mas, na maioria das vezes, o procedimento, a endoscopia é feita logo no dia que se faz o procedimento. Entendi. No início do episódio, você falou que o balão, ele começou a ser utilizado quando descobriram que tinha um corpo estranho. Tinha um corpo estranho, exatamente. Então, o balão é como se fosse um corpo estranho, né? Só que a pessoa sente que tem um corpo estranho dentro, incomoda? É um corpo estranho medido, vamos dizer assim, né? Com as regras. Igual quando a mulher coloca o silicone.
né, na mama. É um corpo estranho lá dentro da mama, que às vezes pode ter essas reações, como, por exemplo, encapsulamento, um processo inflamatório, só que lá nós estamos dentro do aparelho digestivo, dentro do estômago. Né? Então, algumas pessoas às vezes sentem um desconforto, às vezes sentem mais elevado, né? Mas o sintoma predominante é sensação de saciedade mais precoce. Entendi. Esse é Náuseas, não. Às vezes sim, sabe por quê? Acaba que de forma indireta se dispara alguns hormônios, que são hormônios da saciedade, tanto que tem pessoas que às vezes sentir o cheiro da comida, elas já sentem já nauseadas, né? Como se tivesse muito cheia. Então, às vezes sim, tem essas náuseas, são mais intensas, e daí depende muito. Com balão também, a digestão demora mais um pouco para fazer. A digestão demora mais ou menos mais do que 2, 3 dias para você fazer. Antes você fazia em 6 horas. Com balão ali a digestão vai demorar mais um pouquinho, né, para acontecer. O balão atrapalha um pouco a digestão dos alimentos porque ele fica numa posição estratégica ali. Entendi. Então o balão, por ele prolongar um pouco mais, né, o efeito da digestão, a pessoa não fica mais fadigada, mais cansada, indisposta? Então, assim, normalmente não, porque depende muito dessa questão da fadigada, de indisposta, muito com a absorção de nutrientes de alguns alimentos, aos quais isso é comum de acontecer na perca de peso, né? Porque o organismo ele costuma muitas vezes desviar energia para gordura e tira energia de vários lugares. Às vezes é comum às vezes cair o cabelo, unha ficar quebradiça, da disposição, diminuir a disposição, ficar um pouquinho mais fadigada a pessoa, mas tudo por conta de desvio de energia para a gordura, porque o organismo estava geneticamente pronto para acumular mais gordura, e a gente começou a tirar energia, né? Que essa energia não está tão disponível. Então, às vezes acontece de ter essa fadiga. Por isso que é importante, né? Reforçando mais uma vez sobre as consultas. De ir na consulta e estar relatando isso, porque a gente não trata todo mundo como receita de bolo. Todo mundo vai ter que tomar isso, a vitamina, não. Pontualmente a gente observa, vê a atividade do dia a dia da pessoa e se for necessário a gente suplementa com alguma vitamina. Entendi. Não, e por falar nisso, em atividade do dia a dia, a gente está falando muito aqui que o balão, ele tem esse objetivo de fazer a pessoa mudar o comportamento, os hábitos alimentares, né, para o corpo, para emagrecer e o corpo ir se acostumando, né, com o novo peso e que a pessoa também mude a rotina dela, né? Isso. E no caso que a pessoa precisa fazer atividade física, né, inclui isso na rotina, o balão atrapalha a pessoa a ir para academia, por exemplo, fazer abdominal? Ela deve ir para academia depois do 5º dia que colocou o balão ali, ela já pode, a partir do 5º dia já pode ir, né, para fazer atividade física. Claro que vão ser atividades mais leves, porque no começo a dieta está mais restrita, tem restrição calórica. Então, a partir do 5º dia, ela começa a fazer atividades que ela se sinta confortável, sem exagero. Agora, atividades que tenha trauma direto no abdômen, do tipo luta, bater ali no abdômen, isso não deve fazer. Esse tipo de atividade. Mas abdominal mesmo, porque os abdominais não têm flexão completa de abdômen, né? Então, só parcialmente ali pode fazer, né? Mas se ela sentir algum desconforto ali maior, ela deve evitar aquela atividade. Vida normal, então, né? Coloca o balão, isso, vida a partir normal. do 5º dia, isso, toca a vida, vambora, vamos diante ali, que as coisas estão... Agora vamos falar bacana aí. Legal. A gente falou muito que existem vários tipos, né, de balão. Então, eu queria falar hoje com você sobre o balão SPATS 3. Ótimo, vamos lá. Doutor, o que é o balão SPATS e para quem ele é indicado? O balão SPATS, ele surgiu, como eu falei anteriormente, foi depois do balão de 6 meses. A gente já tinha experiência com o balão de 6 meses e se chegou o balão SPATS reajustável. Ele é um balão de 1 ano que a gente reajusta. É um balão que a gente consegue, através de uma sondinha, de fazer a modificação do volume dele. Então, não é que é obrigatório de se fazer o reajuste. Pode ser que a gente tenha necessidade de fazer o reajuste em algum momento do tratamento. E aí a gente tem essa possibilidade de reajustar o balão. Como também pode ser que tenha necessidade de diminuir o volume do balão também. É possível de fazer isso com o balão SPATS. E quais são os principais diferenciais do SPATS 3 em relação a outros procedimentos? Isso, principalmente com relação ao reajuste, né? Ele é um balão bem legal, o balão SPATS, um balão que os pacientes aceitam muito, né?
tem uma baixa taxa de retirada precoce, porque pode acontecer, tem paciente que às vezes retira precocemente o balão por intolerância, que a gente não tem como medir isso, só depois que coloca a gente vai saber. No balão SPAT, se caso isso acontecer, a gente consegue fazer um reajuste. A gente sabe também que tem alguns pacientes também que colocaram o balão que gostaram tanto que querem recolocar. Nessas recolocações, a gente sempre recomenda colocar o balão de 1 ano reajustável. É mais aconselhável, pelo motivo de eles terem mais sintomas. A gente não sabe exatamente por quê, mas o paciente, quando recoloca o balão, ele pode ter mais sintomas. A gente aconselha a colocar o balão SPATS, o reajustável, nesses pacientes, por esse motivo. Entendi. E como é o processo de colocação? Dói? É por cirurgia? É por via endoscopia, um corte, sem cortes, né? O tratamento é só por via endoscópica, que é um balão que ele é acoplado no aparelho de endoscopia, ele é colocado também numa posição estratégica dentro do estômago, né? Da mesma forma como se coloca o outro balão, e a gente posiciona ele também lá dentro do estômago. Então é totalmente por endoscopia, sem nenhum corte. A retirada também da mesma forma, feita por endoscopia, do mesmo jeito. O reajuste também é feito da mesma forma. Quando se faz o reajuste, não se retira o balão. Só retira a sondinha para fora, faz o reajuste, depois a gente empurra a sondinha de novo para dentro. E quem que acompanha o paciente depois da colocação? Maria Gabriela, é necessário que se tenha uma equipe multidisciplinar. O balão tratamento não é colocação e retirada. É necessário que tenha a nutricionista na equipe, o médico acompanhando, que tem realmente essa expertise em tratamento da obesidade, né? Que seja o endoscopista e que seja cirurgião bariátrico. Pode ser que seja cirurgião bariátrico também, não obrigatoriamente, tá? E muitas vezes a psicóloga também, o personal, a atividade física. Então, é necessário que essa equipe multidisciplinar esteja realmente ali junto do paciente para a gente conseguir fazer com que aconteça essa mudança de comportamento e de hábitos. Entendi. Doutor, voltando a falar sobre o balão para o tratamento da obesidade, né? Existem vários tratamentos possíveis. Você acredita que o balão seja um dos mais usados? Não que ele seja os mais utilizados dos balões, porque mesmo porque atualmente a gente sabe que o tratamento da obesidade ele é multimodular. Então pode ser que a gente inicie com o balão intragástrico e consiga resolver. Ótimo, a gente resolveu a situação. Pode ser que não se resolveu tanto que eu tenha que associar junto com o medicamento. Pronto, a gente vai utilizar o medicamento. Pode ser que eu comece com o medicamento e não tenha tanto resultado, ou eu também não quero usar mais o medicamento. Eu fiz o tratamento, perdi um peso com o medicamento por um período, agora eu quero me focar na mudança de comportamento de hábitos. Pode ser que aí a gente utilize o balão intragástrico. Pode ser que eu comece com a cirurgia bariátrica e depois tenha algum reganho de peso. Aí pode ser que eu introduza ali o medicamento para esse paciente. Então, o tratamento é multimodular. Não é com o tratamento mais utilizado. Atualmente, se a gente for ver qual que é o tratamento mais utilizado, que está na moda aí, que todo mundo acha que vai resolver a situação, é o medicamento. Né? Os medicamentos aí, todo mundo acha que está aqui na moda, que vai se resolver, mas a gente que trabalha com obesidade, a gente sabe que o tratamento é multimodular, mesmo porque nós temos diferentes tipos de obesidade, né? Por vários fatores, como a gente falou, por genética, por doença metabólica, de comportamento, uma doença do ambiente, socioeconômica. Então, tem vários fatores que, às vezes, a gente vai lá e resolve aquele fator, mas o outro vai e supera aquele outro que a gente bloqueou. Então, por isso que tem que, muitas vezes, fazer um tratamento multimodular. Doutor, você disse que nem sempre dá para prever as reações que o organismo vai apresentar depois que coloca o balão. Exatamente. Mas esse tipo de reação é alérgica? Existe algo realmente grave que pode acontecer? De alergia, difícil, pode acontecer, mas raro de acontecer. O que pode acontecer mais chato assim são as intolerâncias, né, que pode acontecer com o balão intragástrico, né, que geram intolerância. Mas isso é difícil de acontecer, essa intolerância, que a gente tem que fazer uma retirada precoce. A grande maioria das pessoas, 98, 99% das pessoas continuam com balão intragástrico depois do tratamento, né? Tem aquelas que podem ter reações mais graves, inflamatórias no estômago, né? Pode acontecer como uma rejeição rápida ali, né? Que pode acontecer com o balão, que às vezes o corpo humano surpreende a gente, sabe, Maria Gabriela? Às vezes a gente utiliza um medicamento e aquele medicamento, às vezes, para tratar e de repente a pessoa tem uma alergia grave com aquele medicamento que a gente não teve como medir aquilo antes. Mas, de modo geral, é isso que acontece, né? Nessas situações aí de reações. Nossa, mesmo após tantos anos, o corpo humano às vezes
ainda é um mistério, né? Sim, assim, né? Mesmo porque assim, a gente não faz um mapeamento completo, né, de todo mundo e as situações também, mesmo a gente sabendo como é que acontecia, de repente ele começou a reagir de outra forma no organismo. Então, isso acontece, até com alimento, né? Às vezes o alimento que a pessoa come, que todo mundo come e não tem nenhum problema, a pessoa come aquele alimento, tem uma alergia grave com situação grave também. Doutor, então hoje a gente vai falar sobre o balão e também sobre uma outra forma de tratamento da obesidade, que é a gastroplastia endoscópica. Isso, Vamos falar mais sobre a gastroplastia endoscópica Vamos, e também já fazer uma comparação com o balão? Tá, a gastroplastia endoscópica é um método mais moderno ainda, né? A gente começou a fazer ela aí aproximadamente aí, há uns 7, 8 anos aqui no Brasil. A gastroplastia endoscópica começou a ser feita nos Estados Unidos e teve um grupo de 17 médicos que foi para fora. Eu fiz parte desse grupo de médicos, ao qual a gente começou a fazer o procedimento, depois a gente começou a fazer aqui no país, né? A gastroplastia endoscópica. Então, você esteve junto desse grupo, de quem começou a trabalhar com a gastroplastia endoscópica? Foram 17 médicos que foram para fora que começaram a fazer, depois a gente, lá nos Estados Unidos começou a fazer, depois a gente veio para o Brasil e começou a fazer o procedimento aqui. A gastroplastia endoscópica, ela é um método que faz a costura do estômago por endoscopia, sem corte. Sem cortes, a gente não corta, faz uma costura lá por dentro no estômago, faz a sutura, né, a aproximação das paredes do estômago. Ela é um método que ela não se equipara com os resultados de uma cirurgia bariátrica. São os resultados um pouco melhores do que do balão intragástrico, da gastroplastia endoscópica. Com os efeitos colaterais, são poucos da gastroplastia endoscópica, realmente ela supera o balão com relação a esses efeitos colaterais e supera também com relação aos resultados da gastroplastia endoscópica. Então, ela, através dessa sutura que a gente faz dentro do estômago, a gente quer que aconteça uma cicatrização em algumas paredes do estômago, de tal forma que a gente mude o formato do estômago. Então, na gastroplastia endoscópica, é isso que a gente pretende. Não são os fios que seguram depois o estômago. Não são os fios. As pessoas perguntam, mas os fios vão soltar? Sim, depois de mais ou menos 60 dias, 90 dias, eles perderam a função. Eles estão lá dentro, mas a função do fio é aproximar os tecidos para que aconteça a cicatrização. Então, por isso que é extremamente importante, no pós-procedimento da gastroplastia endoscópica, a dieta. A dieta tem que ser uma dieta de tal forma que a gente não distenda o estômago. Então, a gente quer uma dieta ao qual o paciente ele seja mais fácil de descer aquele alimento. Então, a dieta realmente é mais chata os 42 primeiros dias, tá? Ao qual tem que ser uma dieta líquida, depois cremosa, depois pastosa, mas é um procedimento que tem resultados com perca de peso de aproximadamente 20% do peso corporal da pessoa, né? Uma quantidade bem legal de perca de peso, né? 20%. E ela tem, os resultados dela são mais eficientes nos 2 primeiros anos, na gastroplastia endoscópica. Então a pessoa precisa de realmente aproveitar esse período para fazer a mudança de comportamento e de hábitos, para que depois ela continue fazendo. Mas isso acontece às vezes até com a cirurgia bariátrica. Se a pessoa não mudou às vezes o comportamento e continua tendo ainda preferência por alguns alimentos, pode ser que ela seja esse um dos motivos de reganho de peso também. Tá? Mas a gastroplastia endoscópica ela é feita dessa forma, totalmente por endoscopia, um procedimento de mais ou menos 1 hora, faz anestesia geral, a pessoa é liberada no mesmo dia para casa, tá? Com a gastroplastia endoscópica, com baixa taxa de chance de complicação no procedimento. Então, realmente é um procedimento bem legal. E é um procedimento que ele é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, a gastroplastia endoscópica. Então, o Conselho Federal de Medicina aprovou esse procedimento. Ela faz parte do rol de procedimentos bariátricos, né? Mas feito só por via endoscópica. E como a gente falou, essa questão do multimodal, das multiformas de tratamento. Pode ser que eu comece a fazer um tratamento com o medicamento, eu perdi um peso, depois eu não quero mais o medicamento, ou o medicamento às vezes não está surtindo tanto efeito, aí a gente parte para fazer uma gastroplastia endoscópica, né, também, porque aí eu consigo também otimizar esses resultados. Eu peguei uma outra forma que o paciente está apresentando de obesidade, ao qual o mecanismo só um mecanismo está conseguindo bloquear. Eu posso começar com a gastroplastia endoscópica também e depois associar com o medicamento, fazer o contrário também na gastroplastia endoscópica. Então é um procedimento bem bacana, né? Como eu falei, não precisa fazer nada de endoscopia depois para retirar fio nem nada.
Os fios são reabsorvidos Os pelo fios são organismo? fios que eles são fios não absorvíveis, esses fios. Eles ficam lá dentro por muito tempo, mas eles ficam sem função. Então, só se for por algum motivo muito específico, se faz depois retirada. Mas eu não preciso, não tem obrigação depois de ir lá e fazer endoscopia para a retirada dos fios, tá? Só se for para uma situação muito pontual. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gastroplastia vai costurar o estômago por via endoscópica e essa costura tem o objetivo de mudar o formato do estômago? Exato, é isso aí, Maria Gabriela. E não é reversível? Então, a gente vai mudar ali o formato do estômago. Não vai voltar exatamente como era antes, mas eu consigo lá dentro, mesmo mudando o formato do estômago, eu consigo ver todas as paredes. Eu não fico com parte do estômago que não fica visível. Eu consigo ver as partes do estômago, só que eu fico vendo as pregas, o estômago mais fechado. Antes, quando ele era muito lisinho, agora eu vejo ele mais enrugado, né? Ele mudou o formato anatômico, né, do estômago, a gastroplastia endoscópica. Existe eu consigo ver. diferença entre liso e enrugado? Isso, porque as paredes do estômago, elas têm pregas. Na verdade, o estômago, ele é como se fosse uma sanfona. Ele não é um órgão elástico, porque ele é todo liso. Ele é um órgão que tem pregas. Essas pregas é que ganham e faz com que o estômago ganhe espaço lá dentro quando elas abrem. Então, com a gastroplastia endoscópica, essas pregas elas ficam mais difícil de abrir, essas pregas do estômago. Então, ele não fica assim totalmente lisinho lá dentro. Porque quando eu entro por endoscopia, o estômago está colabado. Ele está vazio, mas está colabado. Eu tenho que insuflar o ar lá dentro para criar o espaço para conseguir enxergar dentro dele. Porque ele está todo colabado e as paredes do estômago estão todas fechadas lá. E eu abro ele quando eu jogo o ar lá dentro para me fazer endoscopia. Então, na gastroplastia endoscópica, essas pregas vão ficar mais fechadas, de tal forma que o estômago ele vai mudar o formato dele. Entendi. Na cirurgia bariátrica, a gente também muda o formato do estômago. Isso, não muda? Qual que é a diferença? Muda. Na cirurgia bariátrica, eu vou entrar por via videolaparoscópica. Eu vou entrar com aqueles furinhos no abdômen e vou entrar lá dentro da barriga mesmo, por fora do estômago, dentro da barriga. Na cirurgia bariátrica, eu tenho algumas modalidades técnicas para se fazer. Depois, num outro podcast, nós vamos conversar especificamente sobre as técnicas ali. Mas na cirurgia bariátrica, eu realmente corto o estômago. Em algumas técnicas, eu mexo no intestino. Em outras técnicas, eu só corto o estômago, tá? Porque o pessoal fala assim, minha cirurgia foi só grampeada. Não tem cirurgia só grampeada. Não existe só A gente grampeia e corta. Grampeia e corta na cirurgia. Não tem... antigamente tinha uma banda gástrica também. Essa banda gástrica não se utiliza mais. Pelos resultados que ela teve. E pelas complicações que ela teve também. Não se utiliza mais banda gástrica também no estômago, tá? Em alguns casos pontuais, em alguns lugares pode ser que utilize ainda. Mas normalmente não. Então... Na cirurgia bariátrica tem corte mesmo, né? Na gastroplastia, e é por videolaparoscopia. Agora, na gastroplastia endoscópica, é feito só por endoscopia. Eu não cortei, eu vou lá dentro, só eu provoquei uma cicatrização ali na parede do estômago, de tal forma que ele realmente mude o formato ali do estômago. Mas é um procedimento que é bem bacana, né? Na gastroplastia endoscópica, é um procedimento que ele o resultado dele é melhor do que o do balão intragástrico, né? Um pouco melhor do que o do balão e inferior ao resultado da cirurgia bariátrica. E na consulta também a gente amadurece sobre esse tratamento na gastroplastia endoscópica. Pode ser que a gente também na gastroplastia endoscópica, que a gente utilize o bisturi de argônio durante a gastroplastia endoscópica para a gente aumentar essa cicatrização. Então a gente cria uma área de tal forma que eu vou provocar essa cicatriz para que ela fique mais firme. Então pode ser que em algumas situações a gente utilize esse argônio e durante o procedimento a gente dá os pontos no estômago de tal forma que eu vou fazendo fileiras de pontos e depois eu vou e puxo o estômago para que as paredes se aproximem, né, na gastroplastia endoscópica. Então a quantidade de pontos também é importante também que a gente dá também no estômago, que a gente vai dando de tal forma que eu vou aproximar, que eles chamam de mordidas, de bites ali, né, no estômago, de tal forma que a gente consiga fazer esse procedimento de forma mais consistente. Entendi. Esse termo, para mim, foi uma novidade desde que a gente começou a conversar. Eu não conhecia a gastroplastia endoscópica. Os seus pacientes, quando chegam no consultório, já têm familiaridade com a gastroplastia endoscópica? Muitos não.
é um procedimento que realmente é um procedimento novo, né, na gastroplastia endoscópica. E você tem sobre as pessoas alguns vão lá e chegam lá e já, olha, eu quero fazer gastroplastia endoscópica, eu já quero fazer. É até interessante que esses dias o Dr. Drauzio, ele fez um podcast falando sobre isso, sobre gastroplastia endoscópica. Eu acho interessante depois até o pessoal assistir, tem 2 colegas lá que são bem experts no assunto também, que conversaram sobre a gastroplastia endoscópica. Eu acho bem interessante também essa discussão, mas a gastroplastia endoscópica, ela faz parte do arsenal. Ela faz parte do arsenal reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, do arsenal terapêutico para o tratamento da obesidade, né, na gastroplastia endoscópica. Então, é mais uma arma que a gente tem. Então, a gente gosta muito disso e a gente está acontecendo muito isso na medicina, a gente conseguir individualizar os pacientes. Antes a gente tinha um tratamento ao qual todo mundo só tinha aquele tratamento para a doença. Agora não, a gente tem várias possibilidades de tratamento. Então é possível de se fazer o procedimento da gastroplastia endoscópica, né? Um método bem legal aí. Esse é um método ainda pouco explorado? Tem poucos especialistas aqui em Goiânia que fazem? Ou então já é algo que as pessoas vêm se especializando? É preciso de médicos mais especialistas mesmo, que fazem esse procedimento, que têm expertise, que conseguem fazer o procedimento. Então, é um procedimento que não são muitos colegas mesmo que fazem o procedimento da gastroplastia endoscópica, né? São poucos que fazem, apesar de ser um método, como eu falei anteriormente, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, né? Um método mas bem bacana aí, o tratamento com a gastroplastia endoscópica. Então, não necessariamente um cirurgião que faz a cirurgia bariátrica também faz a gastroplastia. Eu acho que o único cirurgião que você vai encontrar que faz a gastroplastia endoscópica sou eu. Assim que por aqui, assim, agora. Né? Tem outros que fazem em outros estados aí. Né? Aqui a gente tem falado para os colegas, vamos fazer a gastroplastia endoscópica, tá? Mas gastroplastia endoscópica é possível de fazer. É mais uma ferramenta. Eu costumo chegar e conversar com meus pacientes, como eu faço a cirurgia bariátrica, eu faço a gastroplastia endoscópica, eu faço o balão intragástrico, converso sobre os medicamentos. Então, eu tento entender, né, o que o paciente realmente está querendo fazer no tratamento, o que é aquele momento para ele, o que ele está disposto a estar fazendo. Olha aí, gente. Então, aproveitem que vocês estão em Goiânia. Se você está me escutando e está em Goiânia, em Brasília também você atende, né? Que a gente tem o Dr. Márcios para fazer a gastroplastia endoscópica, que é algo que eu entendo aqui que realmente revolucionou o tratamento da obesidade. É legal. Né? Mais um. Na verdade, o que revolucionou foi, na verdade, esses tratamentos diversos que a gente tem, essas opções diversas, né? Que se tem, né? Agora, como eu falei até anteriormente, sobre essa questão das técnicas operatórias, das opções de técnicas operatórias que a gente tem para cirurgia bariátrica, da opção de gastroplastia endoscópica. Agora os remédios estão bem bacanas aí, né, com os resultados bem legais também, né, o balão intragástrico. Então, o balão intragástrico de 6 meses, o balão intragástrico reajustável, deglutível, como a gente falou. Então, a gente está com um arsenal bem bacana aí no tratamento da obesidade, porque como a gente tem falado sobre o estigma, sobre aquela culpa que as pessoas carregam, que é a doença, e que não precisam, né, de ter isso, sabendo que se trata de uma doença, né, como as pessoas reconhecem doenças, mas não reconhecem a doença obesidade. A doença obesidade ela é bem complexa para ser reconhecida como doença, porque as outras doenças, de modo geral, os sintomas delas são: as pessoas têm dor, têm desconforto, não conseguem dormir bem, tem outro problema que atrapalha ela no dia a dia. Agora, a doença obesidade, o sintoma dela é ótimo. É comer. É aquilo que ela quer comer, aquilo que ela gosta. Esse que é o sintoma da doença obesidade. Então, ela quer comer muitas vezes, só que o organismo dela, ele reage de forma diferente àquele alimento. Ele inflama, ele tem problemas relacionados com aquela alimentação. Então, às vezes a pessoa ela acaba recidivando por esse motivo, que às vezes o sintoma da doença obesidade é ali a comida, que algumas vezes algumas pessoas está associado com outras situações de prazer. Eu fiquei interessada em saber sobre a dieta. Você falou que nos primeiros 45 dias é uma dieta mais rigorosa. Como que é o processo? Da gastroplastia endoscópica? Da gastroplastia endoscópica. Isso, são os 42 dias de dieta. 42. Nós temos que fazer 10 dias de dieta líquida, depois mais 10 dias de dieta cremosa,
que é uma dieta entre pastose e líquida, depois mais 22 dias de dieta tipo purê. Porque a gente está acostumado a cicatrizando lá dentro. Se a gente oferecer uma dieta muito consistente, pode ser que a cicatriz fique mais aberta. Tá? Aqueles pontos que a gente deu. Então a gente não quer forçar o estômago. A gente quer deixar ele mais em repouso, de tal forma que a cicatrização fique mais fechadinha. Então a gente realmente faz uma dieta mais rigorosa ali no início. As pessoas perguntam, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer essa dieta? Na verdade, assim, conseguem sim. Porque essas pessoas acaba que tem alteração também de forma indireta de alguns hormônios ali que a pessoa perde um pouco o apetite, não tem aquela vontade de comer tão intensa. E todos que a gente já fez conseguem sim fazer essa dieta, não ficam forçados, ficam com vontade às vezes de mastigar. Aí tem a gelatina que a gente fala, bom, vai comer a gelatina esses dias, é bom mastigar, nessa fase líquida, né? Para passar aquela vontade de comida mais, de algo mais, de morder, de consistente. Entendi. Você falou que muita gente já chega lá no seu consultório falando, quero fazer a gastroplastia. Como que você como que você atende essa pessoa e fala assim, não, calma, vamos analisar, ou então a gastroplastia é recomendada para qualquer Não. A gente realmente, sim, a pessoa tem um desejo, mas a gente conversa sobre tudo. A gente conversa sobre a cirurgia bariátrica, a gente conversa sobre o balão, conversa sobre gastroplastia endoscópica e tenta entender o que cada pessoa ela está querendo para ela naquele momento, o que ela deseja, né, qual que é o tempo dela, o que ela quer fazer, quais que são as necessidades de perda de peso. Né? Então a gente pondera sobre tudo isso. Né? Então tem sim, a pessoa tem uma tendência, vamos dizer assim, não que vai se fazer, mas ela tem uma tendência ao qual, como médico, eu tecnicamente vou ponderar com ela, vou dar mais ferramentas para ela. Né? E contando para ela o que cada procedimento, o que cada um acontece, né, de procedimento para a gente realmente conseguir ali definir ali sobre o que se fazer, sobre os medicamentos também, a gente conversa, né, também. Então a gente define ali, na verdade, não decide, na maioria das vezes, não na hora. Eu falo para ela, olha, vamos ponderar sobre tudo isso e a gente vai conversar no segundo momento. Você se lembra do primeiro contato que você teve com a gastroplastia endoscópica? Sim, foi até antes do que esse período, sabe? Eu já tinha... Porque para a gastroplastia endoscópica, para ser possível de realizá-la, precisa de um equipamento bem sofisticado. É um aparelho de endoscopia também sofisticado, não é um aparelho comum de endoscopia que a gente utiliza, né? E precisa também do Overseat, que é um produto que é da empresa Apollo, ao qual a gente acopla no aparelho e é possível se fazer. E os dispositivos também, para a gente conseguir dar os pontos lá dentro, são bem sofisticados, bem interessantes. Né? A forma como se passa a agulha mesmo. A gente passa a agulha lá e pega o fio. Como é que eu vou passar a agulha com o fio? Como é que eu vou depois pegar esse fio e devolver ele para a agulha de novo para me continuar dando ponto? Então, isso tudo depende de um equipamento muito tecnológico para a gente conseguir fazer. Então, mas esse primeiro contato eu tive já antes dessas spells que a gente fez nos Estados Unidos. Então eu já tive contato com esse equipamento, com o qual fiquei abismado. Falei, meu Deus, não é possível que isso aconteça, que eu vou conseguir ver tudo isso. Mas sim, foi logo. Hoje em dia a tecnologia chegou, já está quase pronta já. Antes que demorava muitos anos, depois que a gente tinha conhecimento, né, para se chegar no mercado. O dela foi até rápido, mas eu tive conhecimento antes dela. Né? Foi até uma vez, foi lá em Washington que eu vi ela, tem uns 10 anos atrás que eu vi lá em Washington. Depois aí teve essa oportunidade de fazer novamente depois esse fellow. E você se lembra da primeira gastroplastia endoscópica que você fez? Lembro. Mesmo tendo experiência, é muito prudente que os procedimentos iniciais você sempre esteja acompanhado. Sempre esteja acompanhado de um profissional que seja um profissional que tenha muito conhecimento sobre o assunto. E no meu caso não foi diferente. Teve o Dr. Manuel Galvão, ele foi um dos idealizadores do procedimento e que ajudou realmente a tecnologia a se viabilizar. Ele me acompanhou nos meus 3 primeiros casos, ele veio comigo, ele esteve aqui do meu lado, me passando segurança, mesmo tendo essa experiência lá fora, né? Mas sempre acompanhada também. Ele esteve aqui comigo no início, né, e acompanhando aqueles casos e sempre ali por perto. Isso é muito importante. Mesmo a gente já estando mais velho ali, a gente tem que ter essa prudência nos tratamentos médicos. Quando vai se fazer algo novo, a gente tem que ter ali sempre alguém ali por perto ali para te ajudar, para te observar e ver se está tudo certo. Eu acho que isso
realmente para a medicina isso é indispensável. Tem que ter realmente no início. Mas aí depois disso aí já foram muitas aí já feitas aí, já tá bem tranquilo aí. Nesse período. Já tá automático, igual dirigir. Exatamente. Você também acompanha médicos que querem aprender a técnica? Não, assim, normalmente não. Mas assim, porque na doença obesidade não é simplesmente só conhecer uma técnica de fazer, porque ele é mais complexo que só fazer um procedimento, do que só colocar um balão intragástrico. Porque isso foi só o começo do tratamento, a colocação e a realização de um procedimento. Porque nós temos ali depois uma assistência que nós temos que dar para o paciente no meio ali, né, do procedimento. Então, eu penso que é necessário mais tempo, além de só tecnicamente de se fazer um procedimento. Precisa de realmente a pessoa a ter um conhecimento sobre o tratamento da doença da obesidade, se dispor, né, de ter mais experiência, porque não é simplesmente só fazer um procedimento, mas tem todo um acompanhamento. Entendi. Não é só um médico falar, quero me especializar no tratamento da obesidade e já de cara vai para gastroplastia endoscópica. Não, tem que realmente, tem que ter um tempo ali, tem que ter uma expertise, né? Tem que ter um acompanhamento. Nós temos que saber tratar e temos também que saber tratar as complicações. Porque, como eu te falei, pode ser que um paciente nos surpreenda e tenha complicação, nós temos que estar ali pronto para saber que está tendo complicação, que eu tenho que atuar ali rapidamente também. Eu, como médico, tenho que saber disso. Né? Que a gente vai ter sucesso, sim, na grande maioria das vezes, mas eu tenho chance. Eu tenho que estar atento às possibilidades de complicação, porque só assim eu consigo intervir rapidamente. Lembrando que, apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, os procedimentos endoscópicos eles também são passíveis de complicação. Então, a gente tem que estar atento ali à situação, a gente intervir ali o quanto antes para realmente resguardar a vida. Doutor, agora dá um recado para quem está assistindo a gente, alguém que quer iniciar o tratamento da obesidade, veio parar aqui no nosso vídeo e agora conhece mais sobre o balão e a gastroplastia endoscópica e agora está se perguntando qual dos dois é o melhor. O que você tem para falar para essa pessoa? Então, a pessoa, no consultório, a gente vai amadurecer essa decisão sobre a necessidade de cada pessoa, o que ela precisa, né, quais são as intenções dela, né, como é que aconteceu a obesidade na vida dela. A gente precisa saber dessa história, a gente precisa saber alguns dados dela sobre a parte clínica, né, para a gente amadurecer essa decisão de qual tratamento se realizar. São vários tratamentos, né, que a gente tem, graças a Deus, que a gente está conseguindo agora cada vez mais ter tratamentos mais eficientes, né, com profissionais cada vez mais dedicados. A gente não consegue formar especialistas da obesidade muito rápido, viu, Maria Gabriela? A gente não consegue fazer isso demorado, porque tem todo esses profissionais que são que estão envolvidos no tratamento da obesidade, que demoram algum tempo depois para eles conseguirem ficarem expertos no assunto, né? E olha lá, a gente tem muito tempo aí de trajeto, porque a gente se depara com situações que a gente tem que contar com outros colegas também, com outros profissionais também, para a gente realmente conseguir dar o melhor tratamento para os nossos pacientes. Perfeito. É muito tema, muito assunto. Verdade. E a gente vai ter ainda muitos episódios para falar sobre muita coisa. A gente aqui. Ótimo, eu te agradeço, viu, por essa disposição aqui de estar realmente nos perguntando aqui. Tem muitas perguntas dos pacientes aí, né? E assim, a gente realmente são perguntas que é a dúvida de muitos deles, dos pacientes. Eu que te agradeço, Dr. Márcio. Esse é somente o segundo episódio do Conversas Leves. Eu tenho certeza que para falar sobre tratamento da obesidade e várias outras questões relacionadas à saúde, qualidade de vida, a gente ainda tem muito o que agregar aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. E obrigada a você que está assistindo a gente. A gente se vê no próximo episódio do podcast Conversas Leves com o Dr. Márcio Vinícius.